Olá, estou aqui mais uma vez com o Café com a Podo, trazendo muita informação para você que é da área da podologia, ou estudante, ou até mesmo quem só tem curiosidade em saber como que é o universo da podologia e o que acontece dentro do consultório. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma advogada, a doutora Cristiane Rezende. Ela veio aqui contar um pouquinho de algumas coisas que às vezes você nem imagina que tem dentro do consultório. Tudo bem, Cristiane? Oi, Márcia, tô ótima, graças a Deus. Olá, gente. Espero poder ajudar um pouquinho aqui com o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Que isso, seja muito bem-vinda e vai ser esclarecedor, porque tem gente que nem imagina que a parte jurídica é muito importante dentro do consultório. Conta pra gente um pouquinho. Então, Márcia, a parte jurídica é muito importante aí em vários setores, né? E a gente só vai se dar conta disso quando o problema aparece, né? E é o que a gente não quer que aconteça aí com seus seguidores, né? Então, acho que esse bate-papo vai ser de bastante relevância aí para poder prevenir vocês, assim, e até outras pessoas de problemas que podem ser evitados. Doutora, então o que você nos orienta dentro do consultório? O que nós temos que ter de documento para ter um respaldo jurídico? Márcia, pelo que eu vejo, assim, né, já passei, assim, até inclusive com tratamento aqui com você no seu consultório, eu acho que o maior respaldo é a documentação, né, você tem um contrato, você tem um prontuário, e isso para todos os setores, né, então, assim, naquele contrato você vai alinhar com o seu paciente exatamente o que vai ser o serviço e você vai saber também a expectativa dele, né, e a partir daí a gente começa a ter uma segurança jurídica maior nesses casos. É como se diz, né? O que é combinado não sai caro, Exatamente, né? Márcia, você falou tudo. No direito é assim, né? Porque essa questão da expectativa do cliente com a execução do serviço do podólogo é uma coisa que pode gerar um impasse. Por quê? Porque o trabalho do podólogo, assim como outros trabalhos dos profissionais da área da saúde, é um trabalho de empenho e não de resultado. Então você vai dar o seu máximo ali para o seu paciente, mas não necessariamente vai ter o resultado esperado, né? E isso você sabe explicar melhor, né? É porque nem tudo depende só de nós, né? Só do podólogo. Eu sempre falo que dentro do consultório é 20%. Né, do tratamento dos 80 é como que o paciente vai proceder em casa, né, tendo os cuidados. E então você me orienta a ter um documento assinado, concordado com tudo, com a minha parte e com a parte do paciente também, né? Sim, é muito importante, tá? Apesar do contrato verbal ter validade, se der algum problema, imagina você conseguir comprovar o que foi falado, é muito mais difícil, né? Então, assim, você falou uma coisa muito importante. Então, tem uma parte que depende do paciente, certo? Então, é bom que você coloque isso no seu instrumento, no seu contrato, porque aí você vai alertá-lo, ele vai estar se obrigando a fazer aquilo que foi alinhado entre vocês, e se der algum problema, você tem esse argumento aí muito forte a seu favor, tá? Sim. Doutora, e se acaso não tiver satisfação do paciente com o tratamento, mesmo seguindo tudo o que foi acordado, né? O profissional tendo empenhado, feito a parte dele, e se de alguma forma o paciente em casa não seguiu tudo direitinho e quiser jogar essa responsabilidade em cima do podólogo, como que nós devemos proceder? Então, Márcia, mais uma vez aí, por isso que a gente ressalta a importância de instrumentalizar tudo, né? O contrato, né, vai estar, como eu falei anteriormente, vai estar alinhando a expectativa do paciente com as suas obrigações ali e principalmente as suas instruções, né? Com relação ao prontuário, você vai ter lá documentado tudo direitinho o que foi feito, quais serviços foram executados. Se daí surgir uma insatisfação do paciente, o que tem que ser analisado é o seguinte, se ele fez a parte dele, se essas expectativas realmente foram alinhadas e também se o profissional, o podólogo, agiu com a técnica devida. Porque se o profissional tiver alinhado todo o tratamento com o cliente, tiver prova disso, tiver agido
com a técnica devida, como nós falamos antes, por ser um contrato não de resultado e sim de empenho, esse profissional não vai ser responsabilizado, então ele pode ficar tranquilo, tá? Tá vendo, né, gente? Muita coisa importante que às vezes nem passa na cabeça quando você pensa, eu vou montar meu consultório, terminei agora, vou montar meu consultório. Às vezes a gente nem imagina que a parte jurídica é tão importante para nos resguardar. E, doutora, outra coisa, e se acontecer de algum incidente acontecer dentro do consultório? Porque já, né, a gente sabe que tem vários tipos de profissionais, alguns que não se preocupam tanto com a parte de segurança, de biossegurança. E se acontecer algum fato, um exemplo de um paciente pegar uma infecção, alguma coisa que acarretar algo grave, que ele tiver que ter atendimento hospitalar, o podólogo é responsabilizado por isso? Ele tem que arcar com essas despesas? Márcia, assim, pelo exemplo que você está dando, né, de um caso onde o podólogo não tomou as devidas precauções. Então, eu entendo nesse caso que sim, o podólogo pode ser responsabilizado, né, porque dentro do que a gente falou antes, ele tem que fazer a parte dele, né, ele está se obrigando ali a desempenhar, né, executar um bom tratamento, tomar as medidas de segurança, de higiene. Éticas, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu entendo que se elas não forem tomadas, ele pode sim ser responsabilizado. Aí caberá ao paciente fazer essa prova de que a infecção que ele apresenta hoje foi em razão de um tratamento realizado no consultório tal e que nesse consultório não foram tomadas as devidas precauções. Gente, isso é importante porque não se aplica somente ao consultório de podologia e não somente na área da saúde, porque a gente vê muitas coisas acontecendo assim, né? Então sim, é muito bom essa orientação, essa informação de você saber, sim, que todos nós temos direitos e deveres, né? É uma via de mão dupla. Sim, Márcia, o grande problema, até me incluo nisso aí, né? É que a gente vê o direito, a gente procura o profissional de direito, né? Os advogados e tudo mais, só quando o problema aparece, né? E a gente tem que, sabendo, né? De todo o cotidiano do nosso negócio, igual você falou, a gente não está falando só de um consultório de podologia. A gente já imagina e prevê os problemas que podem acontecer. Então, o ideal é você procurar o seu advogado, colocá-lo a par de tudo isso que está acontecendo para, se for o caso, fazer um instrumento, fazer um contrato prevendo, aconteceu isso, se acontecer isso, de que forma que eu vou resolver? E dessa forma, eu evito um problema na justiça? Pode evitar, sim, mas se não evitar, por exemplo, realmente estou sofrendo uma demanda judicial, você vai ter ali um respaldo maior para fazer a sua defesa. Tá? Então, assim, gente, eu tô aqui, né, vendendo meu peixe, né, Márcia? Mas é porque é muito importante mesmo o direito preventivo, como você falou, bem falou, para todas as áreas. Então, mais uma vez, a prevenção vem em primeiro lugar. O nome já fala, né? É melhor se prevenir, se respaldar para evitar um mal pior, né? Então, isso não é só na parte da saúde física, mas também na sua saúde administrativa e de gestão. Então, doutora, muito obrigada por ter vindo, por participar desse café aqui comigo. Na verdade, nós estamos tomando água, né? Muito obrigada por participar, tá? Trazer esclarecimento. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha, comenta, manda mensagem aqui, segue e também entra lá no Instagram da doutora Cristiane para vocês seguirem, acompanhar ela, ver muitas outras informações que ela traz lá, tá? Se você não conhece, entra lá que vale a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, o convite, foi muito bom participar aqui com você, é muito bom ter pessoas assim, visionárias, né, que trazem aí, que enaltecem não só a sua profissão, mas a nossa também, e o direito está aqui para ajudar você e todos os profissionais que precisarem, tá? Muito obrigada mesmo, você tá de parabéns. Muito obrigada.
Então vou ficando por aqui com mais um Café com Apodo, que traz informação para vocês que gostam de saber o que acontece no mundo da podologia, para você que já trabalha nessa área e para você que está pensando em iniciar agora. Então, curte, comenta e compartilhe.